A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos todos os dias na madrugada para trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, ao teu e ao meu coração. Uma palavra de Deus para quem quer ouvir a palavra de Deus. Uma palavra de Deus para quem tem realmente a palavra de Deus como teu modo de vida, como o seu alvo. A palavra de Deus, ela é tudo pelas manhãs, porque com a palavra de Deus fortificada na madrugada, nós teremos o dia inteiro fortes, saudáveis na palavra de Deus, para que esse dia fosse determinante para nossas vidas, porque o dia que vem por aí será determinante nas nossas vidas, porque a cada dia que passa, nós temos que viver como se fosse o último dia antes o tocar da trombeta. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, hoje é segunda-feira, 17 de agosto, 4h14 da manhã, madrugada com Deus, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar numa palavra que está em 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis, capítulo 19, 3 versículos. Versículo 28, 29 e 30. 2 Reis 19, versículos 28, 29 e 30. Na palavra do Senhor, que diz assim: por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz, o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Que palavra, hein, meus irmãos? Que palavra! O Senhor, Ele nos concede uma palavra justa, uma palavra forte, de acordo com a vontade dele. E garanto, meus irmãos, que todas as palavras que são lançadas neste canal pela manhã é puramente palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, essa palavra, ela vai nos dizer: por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz, o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Essa palavra, ela fala a respeito de Senaqueribe. Senaqueribe, ele era um invasor opressor que queria atacar o reino de Ezequias, levantado por Deus. Meus irmãos, nós temos que entender que o pior momento da vida de um opressor, de um invasor, é mexer com as coisas de Deus. Muitos fazem piada, muitos zombam das coisas de Deus, mas não entendem que Deus, ele é fogo, e ele é fogo consumidor. Deus, ele está no controle de tudo. E tudo que acontece nunca está fora do alcance de Deus. Tudo que acontece é permissão ou desejo de Deus. Basta nós aprendermos qual é a boa e agradável vontade do Senhor. Ezequias, ele passou por um momento muito difícil. Muito difícil. Porém, eu vou dizer uma coisa. Porém, tudo que nós passamos nesta vida foram todas propositalmente por nós mesmos. Ou seja, o Senhor, ele traça
um caminho reto, subindo, nós mesmos colocamos empecilhos em nossas vidas, sinuosamente e para baixo. A não ser na Bíblia só tem um momento onde Deus ele prova que ele é Deus e faz o que ele quiser. E ele provou um servo dele. O mesmo assunto com Jó. Na Bíblia, somente esse episódio de Jó, nós podemos perceber que foi permissão do Senhor para que Jó pudesse estar naquele estado que ele ficou. Porque o Senhor, ele prova os corações. O Senhor, ele tem poder de tudo, por todos, a qualquer momento e a qualquer hora. Porque nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. Nada acontece sem que Deus não saiba, porque ele é o Todo-Poderoso, a qual inventou todas as coisas. Ele criou todas as coisas para si mesmo. Lembre-se da palavra, porque é tudo dele, por ele. E para ele são todas as coisas. Nós temos que entender o contexto desta palavra. Porque Ezequias, em um breve momento de guerra com Israel, o que ele fez? Ele chamou o inimigo e mostrou o que ele tinha de mais valor para o inimigo. Meus irmãos, o que nós temos de mais valor, nós não devemos mostrar para o inimigo. Lembra que Jesus disse: não darei pérolas aos porcos. Porque tudo que o inimigo te vê, ele vai usar contra você. Porque Ezequias foi um excelente rei, assim como Davi. Davi, ele teve um detalhe, um erro, assim como Ezequias teve um detalhe e um erro. Como diz a palavra, o Senhor, ele prova os corações. Irmãos, quando Deus ele especifica um certo inimigo para ti, creia que esse inimigo ele não vai te fazer bem. Assim como o Senhor ele fez com Ezequias. Porém, o clamor de Ezequias, porém, o favor de Ezequias que ele fez a Deus, ele lançou um anjo. Olha só que forte, Deus ele lançou um anjo, um só anjo, mandou na terra e matou 185 mil soldados. E o que ele fez com Senaqueribe, por causa do teu furor contra mim e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz, o meu freio nos teus lábios e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Isaías já tinha alertado Ezequias que ia acontecer, o profeta de Deus. Creis nos teus profetas de Deus. Porque hoje em dia existem muitos profetas de Baal espalhados por aí. Muitos profetas que te diz o que o teu coração quer ouvir. Mas muitos profetas não dizem o que vem do coração de Deus. Todas as mensagens de Deus para nós é correção. Todas as mensagens de Deus que vêm para nós, além de ser correção, é para nós nos aprumarmos. Porque nós temos que lembrar e ter certeza disso que este servo, esse humilde servo vai falar agora. Somos pecadores. Somos pecadores. Apenas isso. Nós não somos bonzinhos para com Deus. Nunca seremos. Somos pecadores. Porém, Deus, pela tua longanimidade, pela tua benignidade, o Senhor, ele nos livra de todo mal. Ezequias era um escolhido de Deus, um rei escolhido para que reinasse sobre Israel. Mas não é pelo um erro que cometeu que Deus ia abandonar, porque Deus, ele nunca abandona ninguém.
Isso é o Velho Testamento. Deus, ele nunca abandona ninguém. No Novo Testamento, assim, no Novo Evangelho de Jesus, Jesus disse, nada, tudo que, aliás, me perdoe, todos que o Senhor me der, nunca jogarei fora. E assim, sucessivamente, no decorrer da história, no decorrer da Bíblia, ante o Velho e o Novo Testamento. Porque o Senhor, ele é fiel para cumprir todas as coisas, de acordo com a tua vontade. Mesmo que nós estivermos passando por coisas, por alguns males, por algumas coisas, porém, o Senhor, ele sempre nos ensina. O Senhor, ele sempre ensina uma lição com outra lição, para que nós possamos aprender qual a boa, agradável vontade do Senhor. E o Senhor, assim como o Senaqueribe, o Senhor, ele usa o inimigo para que nós possamos nos consertar. Olha só como que Deus faz. Ele usa o inimigo para nos consertar. Ele usa o inimigo para nos fazer saber que Ele é Deus. Ele usa quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, quando Ele bem quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus, o soberano acima de tudo. Lembram da palavra? Porque é tudo dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E tudo acontece com a tua permissão. Meus irmãos, não se desespere. Esse inimigo que está na tua vida, ele vai cair por terra. Aliás, ele já caiu por terra. Olha só, e isto te será por sinal. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo. E no ano seguinte, o que daí proceder. Porém, no terceiro ano, semeai e cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos. Porque depois de um aprendizado, depois de um estudo, o Senhor, ele nos provou. E depois que nós formos aprovados, aí o Senhor, ele nos fará viver completamente à mercê da vontade dele. Porque nada melhor é viver e andar de acordo com a vontade do Senhor do que a nossa própria vontade. E como Paulo diz, não eu vivo, mas Cristo vive em mim. Porque, meus irmãos, nós temos que saber que quando Cristo vive em nós, nós vivemos melhor. Esse mundo, ele vem para destruir. Esse mundo, ele vem para matar. Esse mundo, ele vem para roubar. Tudo que vem do mundo, nada se aproveita. Assim como Jesus disse, a carne nada se aproveita. Porque o mundo, ele vive na carne. E a carne para nada se aproveitará. O que aproveitamos de nós é a nossa alma, que tem sentimentos. E esses sentimentos que Jesus trabalha a nossa vida inteira para que nós possamos merecer o reino do céu. Eita glória! A vida inteira o Senhor, ele nos ensina. Mas há momentos que o Senhor, ele nos dá folga. Há momentos que o Senhor, ele nos dá vitória. Assim como aconteceu aqui, ó. Aleluia, labassuri canta, labassúbia. Deus está falando contigo, não tá? Ele está falando comigo também. A palavra de Deus, ela é viva, meus irmãos. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é viva. O Senhor Jesus, ele está vivo, ele está falando através do Senhor Espírito Santo de Deus que vive em nós. O Senhor Espírito Santo, ele queima como fogo. Ele queima como fogo, é o fogo consumidor. O fogo consumidor, quando desce na vida do verdadeiro cristão, que é temente a Deus, esse fogo, ele queima tudo que não presta. Esse fogo, ele queima todo sentimento ruim. Esse fogo, ele queima toda a mentira, toda a inverdade. Esse fogo consumidor, ele vai queimando tudo que não presta, tudo que não vem do Senhor. Ele queima, ele queima, ele queima, para que o Senhor Espírito Santo possa habitar sobre nós e fazermos a vontade de Deus. Aleluia! É o mesmo fogo consumidor que eu sinto, que está queimando,
está tirando toda a invirtude, está tirando tudo que nos serve para que o Senhor ele possa habitar entre nós. Eita glória! Meus irmãos, o Senhor ele nos ensina que só Ele é Deus e que só Ele deve ser buscado em espírito e em verdade, e somente Ele deve ser adorado. Aleluia, meus irmãos, o que o Senhor está dizendo ao meu coração e ao teu coração? Teremos cega, teremos fartura, porque ouvimos a voz do Senhor. A melhor coisa é quando nós ouvimos a voz do Senhor e falamos, estou errado. Aceito a tua correção, porque o Senhor é muito mais do que qualquer sentimento que eu possa sentir. Porque o Senhor, ele ultrapassa as barreiras. O Senhor, ele é profundidade. O Senhor, ele é largura. O Senhor, ele é tudo que nós precisamos ouvir. E todo aquele sentimento ruim, ele desaparece, ele é arrancado pelo fogo consumidor do Senhor. Aleluia, aleluia. Por isso que nós somos batizados com o Espírito Santo e com o fogo. Porque o fogo consumidor que desce sobre a vida do crente, que ele é fiel pela vida do crente, que ele anda sinceramente na palavra do Senhor, esse fogo consumidor, ele entra e arranca eita, ele arranca tudo de ruim, ele arranca todo sentimento ruim, ele arranca todos os pensamentos ruins, ele tira tudo, porque é fogo, ele queima o mal. O fogo consumidor, ele veio para queimar o mal, é o poder de Deus, o poder de Deus sobre nossas vidas, meus irmãos. Se entregue a Jesus. Se entregue a Jesus, deixe que Jesus mude a tua vida, assim como mudou a minha. Eita glória, assim como mudou a minha. Quando o fogo consumidor ele entra em nós, qualquer sentimento ele é desintegrado, ele é queimado, porque não há sentimento humano que o fogo consumidor não possa consumir. Ai, aleluia, glória a Deus, meus irmãos, é tremendo o poder de Deus em nossas vidas. Quando Paulo diz, não vive eu, mas o Senhor vive em mim. É isso que Paulo quis dizer. E o Senhor, ele te mostra os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus é isso que nós aprendemos quando nós temos temor de Deus. E é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Tá aí o final da palavra. Porque a nossa raiz ela vai para baixo. Porque quanto mais a raiz ela desce para baixo, mais firme nós estamos neste solo. E este solo ele é fértil. Esse solo sendo fértil, o Senhor ele cria, ele nos faz criar raiz para baixo, porque nós somos árvore videira, nós somos ervas e o Senhor ele rega. O Senhor ele rega porque teve uma semente, porque teve um nascer e o Senhor que nos dá o crescimento. Admitir o teu erro para o Senhor, aceitar o teu erro para o Senhor, para que o Senhor te mude, te arranque tudo que não serve. É a palavra de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela entrou, ela arrancou o que não precisa e só deixou a vontade de Deus. E Deus ele vai te fazer crescer. Deus ele vai te fazer dar frutos. Aleluia! Eu recebi uma profecia dessa uma vez que eu fui pregar numa igreja. Ele dará frutos. E esses frutos, meus irmãos, esses frutos é o que agrada a Deus. É os frutos que nós produzimos. É o que vai agradar a Deus. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Porque o Senhor é fiel para cumprir todas as coisas. Porque Ele é Deus. Irmãos,
Que alegria que este servo, que esse humilde servo sente no coração agora. Porque o Senhor, ele nos faz a crer, ele nos faz crer e acreditar que ele faz acontecer as coisas como deve ser. Aleluia. E os frutos, eles crescerão para cima. E todos verão que os frutos estão maduros. Aleluia, meus irmãos. E esses frutos maduros alimentarão a outros mais. Lembram no partir do pão? Eita glória! E o Senhor Jesus, ele partiu o pão. E todos que estavam ali participaram da grande ceia do Senhor. Meus irmãos, espiritualmente, os frutos que estão nascendo, que serão nascendo e que já nasceram, esse é o pão. Seja repartido este pão entre vós. Receba essa palavra de Deus que veio diretamente do céu, veio diretamente da padaria do céu, que é aberto. Nunca fecha. Um dia fechará, mas por enquanto ela está aberta. Receba esse pão compartilhado. Jesus, ele compartilhou esse pão conosco. E este servo que vos fala também participou desta ceia, porque esta ceia do Senhor, ela é abundante da boa vontade do Senhor. Receba essa palavra, meus irmãos. Receba essa palavra de coração, porque essa palavra, ela foi repartida. Ela foi dividida entre nós. Este servo que vos fala recebe essa palavra e adquire e toma posse dessa palavra, porque essa palavra é fiel para cumprir todas as coisas acontecerem em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, um sentimento desse, uma palavra dessa, esse pão repartido por Deus. Meus irmãos, o dia hoje será avassaladoramente cheia da presença de Deus. Aleluia! O Senhor, ele nos inunda com a glória dele, com o poder dele, que foi repartido entre nós. Aleluia! Receba essa palavra que veio diretamente do céu. Amém? Aleluia! Chegamos mais um final de uma palavra. Chegamos mais no final desse canal aqui, do dia de hoje. @Momento Único Oficial com 2F. Aqui quem vos fala é o seu humilde irmão Emerson, que estamos todos os dias aqui pela madrugada para trazer a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela está sendo semeada. Compartilhe essa palavra. Compartilhe, semeia essa palavra, porque essa palavra ela é digna de toda aceitação, de toda adoração, porque a palavra de Deus, ela é verdade pura vindo dos céus. Amém? Meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais!